Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Palmas e vamos conversar agora sobre a readaptação. A readaptação é basicamente o seguinte: o servidor está num cargo A e ele teve um problema de saúde. Ele não tem mais condições de continuar trabalhando nesse cargo A, mas esse servidor não é inválido, ele não consegue trabalhar nesse cargo A. Tem outros cargos, outras funções que ele consegue desempenhar. E quando ele é readaptado, ele é colocado num cargo B compatível com a limitação que ele teve na sua capacidade física ou mental. Então, em vez do servidor ser aposentado por invalidez, eles arrumam um outro cargo para ele ser colocado. A readaptação é aquela forma que é ao mesmo tempo provimento e vacância. Por que isso? Porque o servidor sai de um cargo, vacância, entra em outro provimento. Então, quando ele sai de um cargo e entra em outro, a gente tem a readaptação. Bom, quando eles decidem qual cargo o servidor vai ser readaptado, antes de ser formalizada a readaptação, é possível que se faça um período experimental, um período de até 24 meses, em que o servidor já começa a, a desempenhar essas funções. Aí, a cada 60 dias, ele deve comparecer para demonstrar que continua com problema de saúde que o impede de ficar no cargo A. E aí, se no final desse período se percebe que ele não tem como ficar no seu cargo A e ele conseguiu desempenhar as funções desse cargo B, é formalizada essa readaptação. Então, é isso que nós temos aqui na readaptação. Próxima, reversão. O que é reversão, pessoal? Retorno do aposentado. O servidor que foi aposentado por invalidez, porque não tinha mais condições de saúde de trabalhar, caso ele recupere a saúde, ele volta a trabalhar, ele volta para o cargo do qual ele foi aposentado. Então, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado quando declarados insubsistentes, quando não existem mais os motivos pelos quais ele foi aposentado. Em resumo, recuperou a saúde, volta a trabalhar. No entanto, tem que ser antes dos 70 anos, porque se ele tiver 70 anos de idade, não volta mais. Reintegração, retorno do demitido. O servidor que foi injustamente demitido pode entrar com um processo, seja administrativo ou judicial, e demonstrar nesse processo que foi injustamente demitido. Aí ele vai ganhar o direito de voltar para o cargo que ele ocupava e ele vai ser ressarcido de tudo que ele deixou de receber por causa dessa demissão injusta. Se o cargo do qual ele foi demitido não existe mais, aí ele vai ser colocado em disponibilidade. Se o cargo que ele ocupava, do qual ele foi demitido, ainda existe e tem outra pessoa ocupando, este eventual ocupante do cargo tem que sair para quem foi demitido injustamente voltar. E esse eventual ocupante do cargo pode ser reconduzido para o cargo de onde estava antes, pode ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. Só que este ocupante do cargo, esse não tem direito à indenização. Ele não vai ser indenizado, ele vai ter que sair do cargo e o problema é dele. Ele não vai ser indenizado porque está saindo. Quem recebe indenização é quem foi injustamente demitido e está retornando para o cargo. Recondução. A recondução é quando o servidor está num cargo, foi para outro cargo e agora volta para o cargo que ocupava antes. A recondução é o retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso pode acontecer quando ele não passa no probatório do outro cargo. Como eu falei para vocês, quando eu passo no concurso, eu já sou servidor concursado estável. Passei no concurso para um cargo melhor. Eu vou fazer probatório nesse novo cargo. Se eu não passar no probatório, eu posso voltar para o cargo que eu ocupava antes. E esse retorno se chama de recondução. Também a reintegração, a gente acabou de ver. Se eu fui ocupar um cargo e o anterior ocupante tinha sido injustamente demitido e foi reintegrado, eu tenho que sair para ele voltar. E eu também posso voltar para o cargo de onde eu vim. E aí tem ainda a situação de insubsistência do ato de provimento em outro cargo, desde que o servidor não tenha concorrido para isso. Aqui é uma situação que o servidor foi nomeado para um outro cargo, estava lá no probatório e descobriram que houve um erro, que ele não era para ter sido nomeado e ele perde o cargo novo, ele também poderá voltar para o cargo de onde ele veio.
Então é isso, essas são as hipóteses de recondução, que é quando o servidor que já é estável foi para outro cargo e pode voltar para o seu cargo anterior. Aproveitamento. Bom, o aproveitamento é quando alguém ficou sem cargo e agora se acha um novo cargo para essa pessoa ocupar. O aproveitamento é quando um servidor, então, foi colocado em disponibilidade e depois de um tempo se acha um cargo para ele voltar a trabalhar. Pessoal, depois que vocês forem estáveis, caso o cargo de vocês seja extinto e não seja mais necessário, vocês não vão ser exonerados por isso. Eles vão chamar vocês lá no setor de pessoal e vão dizer: meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas atribuições, a gente vai te chamar para voltar. Enquanto você está em casa sem trabalhar, você vai receber uma remuneração proporcional. É uma remuneração menor, mas recebe alguma coisa. E assim que tiver um cargo parecido com o que você ocupava, eles vão lhe chamar para voltar nesse novo cargo. Então, aproveitamento é quando alguém que ficou em disponibilidade volta num novo cargo. Então é isso que nós temos. Quando você é chamado para aproveitamento, tem que voltar, não pode se recusar, a não ser que tenha motivo de saúde que impeça de voltar. Se o servidor é chamado de volta para o aproveitamento e não se apresentar e nem justificar a sua ausência, ele vai perder o cargo e perder a disponibilidade. Então aqui eu fiz um resumo para vocês dessas formas de provimento que a gente estudou, uma frase curta resumindo cada uma delas, porque a banca pode fazer uma questão bem simples, apenas lhe perguntando: qual é a forma de provimento em que o aposentado volta? Você sabe, o retorno do aposentado é reversão. Qual é a forma que o demitido injustamente volta? É a reintegração. Quando alguém muda de cargo por uma limitação na capacidade física ou mental, é a readaptação. Quando o estável volta para o cargo anteriormente ocupado, é a recondução. Então é isso. Fiz um resumo para vocês, bem direto aqui, o objetivo das formas de provimento. Na sequência, a gente tem as formas de vacância. A vacância, pessoal, é o contrário do provimento. No provimento eu estou entrando no cargo, na vacância eu estou saindo do cargo. Essa palavra vacância vem da palavra vaga, porque quando eu saio de um cargo ele fica vago, eu gero a vacância desse cargo. E a vacância pode ser exoneração, que a gente já viu algumas situações, que é uma forma normal. Inclusive, quando o servidor não quer mais trabalhar, ele pede exoneração. Não se pede demissão do serviço público. Porque demissão, como a gente vai estudar ainda hoje, é uma penalidade de perda do cargo. Então, a demissão é uma penalidade, não se confunde com a exoneração. E quando eu não quero mais trabalhar, eu peço exoneração, não demissão. Tem a readaptação, que a gente já viu, que o servidor sai de um cargo e vai para outro, ela é ao mesmo tempo vacância e provimento. Tem a aposentadoria, quando o servidor se aposentar, ele vai sair do cargo. Tem a posse em cargo inacumulável, quando alguém vai ocupar um cargo que não é acumulável com o seu cargo, vai sair do cargo atual para assumir este outro cargo. E também o falecimento, né? Quando o servidor falece, o cargo também vai ficar vago. Bom, a exoneração do servidor, que é a forma normal de sair de um cargo, pode ser a pedido ou de ofício. A pedido, quando eu não quero mais trabalhar, eu peço para ir embora, eu peço exoneração, pedir minhas contas. Já de ofício é quando eu não pedi, mas o município resolveu me mandar embora. Só que não é assim para o município sair exonerando os servidores, porque o servidor que tem estabilidade dificilmente vai poder ser exonerado pelo município. Mas o servidor pode ser exonerado quando ele não passa no probatório. Não passou no probatório, a gente já viu que é exonerado. Também pode ser exonerado quando não satisfeitas as condições de permanência no cargo por insuficiência de desempenho, que também é não passar no probatório, né? Ou ainda quando tomou posse e não entrou em exercício no prazo, porque se eu assumir o cargo e não entrei em exercício, eu serei exonerado do cargo. Então, tanto quando eu perco o prazo de posse, como quando eu perco o prazo de exercício, eu vou perder o cargo. Então é isso que nós temos, e a gente tem ainda a exoneração do cargo em comissão e a dispensa de função de confiança, que são funções que não têm estabilidade. A qualquer momento o município pode exonerar ocupantes de cargo em comissão ou dispensar das funções de confiança. Então é isso. Agora a gente tem a remoção. Pessoal, remoção não é nem forma de provimento nem de vacância. Porque quando eu sou removido, eu estou mudando o meu lugar de trabalho.
Eu não vou sair de um cargo e entrar em outro. Não, a remoção é a mudança do lugar de trabalho. Então, quando você começar a trabalhar, você vai ser lotado em um setor, em um lugar de trabalho. Pode ser que o lugar mude. A mudança do teu lugar de trabalho é a remoção. As pessoas chamam geralmente disso de transferência, né? Mas o termo técnico aqui do estatuto é a remoção, é a mudança do teu setor de trabalho. É isso. Tem a redistribuição. A redistribuição é uma mudança do cargo, não só do local, mas do quadro de pessoal. Isso aqui é feito, por exemplo, quando a prefeitura extingue uma autarquia, aí os servidores daquela autarquia vão para uma secretaria da prefeitura, ou o contrário, a prefeitura cria uma autarquia e está faltando servidores nessa nova autarquia, aí transfere servidores do quadro de pessoal de uma secretaria para essa autarquia que foi criada. Isso que é a redistribuição. É um ajuste, então, de um quadro para outro. A substituição é quando o teu chefe está fora e você substitui ele. Quando você substituir o chefe por mais de 30 dias consecutivos, você recebe pelos dias de substituição. Quanto a direitos e vantagens, a gente tem o vencimento, o subsídio e a remuneração. O vencimento é aquele valor básico que você recebe pelo cargo. Então, você faz o concurso para um cargo que tem o vencimento de R$3.000. Esse é o valor básico. Aí, além do vencimento, você recebe lá um adicional de R$1.000, uma gratificação de R$500. Você está ganhando R$4.500 por mês. Tudo que você está ganhando é a remuneração, que é o vencimento acrescido dessas vantagens. Então, esse é o conceito de vencimento, que é aquele valor básico, e esse é o conceito de remuneração, que é o valor básico mais as vantagens. E o conceito de subsídio é quando a prefeitura fixa para uma categoria uma remuneração especial. Quando alguém recebe por subsídio, não vai ter esse valor básico mais as vantagens, vai ter um valor único que engloba tudo. Então, se eu vou fazer concurso para um cargo que é remunerado por subsídio e o subsídio é de R$4.000, eu vou ganhar só esses R$4.000 e nada mais. Eu não vou ganhar nenhum adicional, nenhuma vantagem, eu não terei esses acréscimos. Quando a remuneração é fixada por vencimento, que é o usado para a maioria dos cargos, vocês recebem o valor básico mais esses adicionais e gratificações. Quando a remuneração é fixada por subsídio, vocês não vão receber esses adicionais. Vai ter um valor único que engloba tudo. É isso. Subsídios são poucas categorias que utilizam. Nenhum servidor da administração direta ou indireta, ou de qualquer dos poderes do município, pode receber menos do que o salário mínimo e mais do que o prefeito ou prefeita. Então, existe o limite mínimo e o limite máximo. Ninguém ganha menos do que um salário mínimo. Ninguém ganha mais do que o subsídio fixado para o prefeito, que é o teto remuneratório. O artigo 38 prevê descontos que o servidor pode ter na remuneração. O servidor vai ter descontado o dia que faltar ao serviço sem justificativa, claro, faltou ao trabalho sem justificativa, vai ser descontado. E também vai ser descontado quanto a atrasos não justificados. Eles vão computar a quantidade de atrasos e duração e vão descontar também esses valores. Já as faltas justificadas não vão causar prejuízo na remuneração. Então, quando o servidor não vai trabalhar, mas tem uma justificativa prevista em lei, não vai ser descontado. Se não tiver, será descontado. E da tua remuneração, em regra, não pode ter descontos, exceto os previstos em lei ou por ordem judicial. Desconto previsto em lei é aquele previsto em alguma lei, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição previdenciária, são descontos previstos na lei que pode estar lá no teu contra-cheque. E mandado judicial é uma ordem de um juiz para descontar. E isso, na prática, só acontece com pensão alimentícia. Quando alguém tem que pagar pensão alimentícia, o juiz pode mandar que seja descontado também do contra-cheque. Fora isso, não pode ter nenhum desconto na tua remuneração, a não ser descontos que tu autorize. E tem também a possibilidade de descontar da tua remuneração reposições e indenizações ao erário. Quem é o erário, pessoal? Erários são os cofres públicos. E se tu tem algum valor para devolver para os cofres públicos, ele pode ser descontado do teu pagamento mensal até tu pagar tudo que tu deve. Quando o desconto é feito dessa forma, quando é uma reposição de valores que tu recebeu indevidamente e está devolvendo,
tu vai devolvendo no máximo 25% da remuneração mensal. E quando for indenização, quando tu causou um prejuízo, quebrou um equipamento e tem que indenizar, pagar esse prejuízo, aí tu vai ter os descontos que não podem exceder 10% da remuneração. O servidor que está em débito com o erário, que está devendo para os cofres públicos, pode ir descontando em folha, como a gente viu. Só que se ele é demitido ou exonerado, não tem mais como descontar em folha. E se isso acontecer, o servidor que ainda tenha dívida que seja superior a 5 vezes o valor da remuneração, vai ter que pagar tudo que deve em até 60 dias. Se não pagar, vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser processado e cobrado em juízo desses valores. Quanto a vantagens, além do vencimento, que é o valor básico do cargo, vocês podem receber indenizações, auxílios, gratificações e adicionais. Indenizações e auxílios pecuniários não se incorporam jamais ao vencimento. O que é uma parcela se incorporar ao vencimento? É uma parcela que eu começo a receber agora e vou receber sempre. Quando eu recebo uma parcela agora e vou receber ela sempre, ela está incorporada no meu vencimento. Quando eu recebo agora e no mês seguinte não vou mais receber, aí ela não está incorporada. É isso. Então, parcela incorporar é uma parcela que vai ser recebida sempre. É raro. A maioria das parcelas não incorporam. A maioria das parcelas o servidor vai receber só por algum tempo. E essas que ele recebe só por um tempo são essas que não se incorporam. Indenização e auxílio pecuniário nunca incorpora. Gratificação adicional pode ser incorporada nos casos que a lei assim estabelecer, mas nem sempre vai ser. Bom, a gente tem então na sequência as parcelas indenizatórias. E a banca pode fazer uma questão bem simples, apenas te perguntando quais são as parcelas indenizatórias. E aí tem que saber, são a ajuda de custo, diárias, transporte ou ressarcimento de despesas autorizadas. A ajuda de custo é muito raro que ela venha acontecer, porque quando você faz um concurso para o município de Palmas, você vai morar em Palmas, você vai trabalhar em Palmas. Você não está fazendo concurso em Palmas para trabalhar em São Paulo. Então, é difícil que isso venha acontecer. Tá, mas pode acontecer? Pode. Vamos imaginar que tem alguma atividade exercida aqui em Palmas que está diretamente ligada ao governo federal e é necessário que um servidor de Palmas esteja permanentemente em Brasília, morando em Brasília. Bom, nesse caso, vai estar morando em outro lugar em razão do cargo, e aí, nesse caso excepcional, vai receber ajuda de custo. Mas é muito difícil isso acontecer. Se for o caso, como esse exemplo que eu dei, o servidor vai receber um valor para ajudar com as despesas que ele tem com essa mudança de domicílio em caráter permanente. É vedado duplo pagamento de indenização. Como assim? Quando é um casal de servidores e o casal de servidores vai se deslocar para outro local, aí só paga para um deles, não pode pagar para os dois. Então é vedado o duplo pagamento da indenização. E a ajuda de custo é paga mediante comprovação dessa mudança de domicílio e despesas realizadas, não podendo exceder a importância de 2 meses de remuneração. Quando o servidor foi morar em outro lugar em razão do trabalho e vem a falecer, a família tem direito, dentro do prazo de 1 ano, a receber ajuda de custo e transporte para voltar para o lugar de origem. Então, se isso vem a acontecer, dentro de 1 ano a família pode pedir o valor para a sua mudança, para ela retornar para o lugar de origem. Mais uma vez, é muito raro isso acontecer em municípios, né? Isso acontece mais com servidores estaduais ou federais, que é mais comum eles mudarem de lugar de trabalho. No município é difícil isso acontecer, mas se acontecer, está aqui previsto. Não vai ser concedida ajuda de custo quando o servidor vai ter que se mudar em razão de mandato eletivo. Pessoal, se algum servidor for eleito deputado federal e for morar em Brasília, o problema é dele. A prefeitura aqui não vai pagar ajuda de custo para ele. E quando terminar o mandato e ele voltar a morar aqui em Palmas, também não vai receber. Problema dele. Não tem pagamento de ajuda de custo por motivo de mandato eletivo. E o servidor é obrigado a devolver, a restituir a ajuda de custo quando ele recebeu ela e sem justificativa
não se apresenta no novo local de serviço dentro do prazo de 10 dias. Então é isso que nós temos quanto à ajuda de custo, que é uma indenização por uma mudança de residência do servidor. Agora as diárias são diferentes, porque as diárias o servidor recebe por alguns dias. Por exemplo, o servidor vai participar de um treinamento em São Paulo, vai ficar 5 dias lá em São Paulo fazendo treinamento. Nesses 5 dias que ele vai estar lá em São Paulo, ele vai ter que dormir em algum lugar, ele vai gastar com pousada, ele vai ter que se alimentar e ele vai ter que se locomover lá onde ele estiver. Para compensar essas despesas, ele recebe um valor por dia que ele está lá. Por isso o valor é chamado de diária. Para cada dia que ele está fora do município de Palmas em razão do serviço, ele recebe uma diária. Quando não exigir pernoite, aí ele recebe só meia diária. Por exemplo, o servidor vai participar de uma reunião em Brasília, só que ele vai sair de Palmas de manhã e vai voltar no final do dia. Ele vai e volta no mesmo dia. Ele não vai ter despesa com pernoite, ele não vai dormir lá em Brasília. Ele vai dormir em casa. Ele apenas vai passar o dia lá. Nesse caso, como não tem pernoite, ele recebe meia diária, metade do valor da diária. Quando tem pernoite, recebe a diária inteira. Quando não tem pernoite, é meia diária. E o servidor que recebe diárias e não se afasta tem que devolver em 5 dias. Quer dizer, o servidor tinha um deslocamento, recebeu já o valor das diárias, foi cancelado o deslocamento, ele não se deslocou, ele tem que devolver esse dinheiro em 5 dias. Também, se ele pegou diárias por um período e voltou antes do período terminar, ele também tem que devolver o que ele recebeu a mais nesse prazo de 5 dias. E esse prazo de devolução pode ser uma questão da nossa prova, importante também memorizar. Indenização de transporte é quando o servidor usa meio próprio de locomoção para serviços externos. Pessoal, eu não estou falando aqui de quando tu usa o teu carro ou a tua moto para ir da tua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso é vale transporte, não é indenização de transporte. Indenização de transporte é quando o servidor tem serviços externos e, em vez de utilizar um carro da prefeitura, ele usa o seu carro. Por exemplo, o servidor é fiscal da prefeitura, ele tem que fiscalizar empresas, e em vez de fiscalizar as empresas com o veículo da prefeitura, ele está usando o seu veículo particular. Nesse caso, ele está gastando combustível, está desgastando o seu veículo, e nesse caso ele é indenizado. Mas não é vale transporte para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E indenização de transporte é só quando o servidor deixa de utilizar um carro da prefeitura e utiliza o seu veículo particular em serviço. E também tem despesas que podem ser autorizadas e o servidor é ressarcido delas. O servidor faz uma despesa, traz o comprovante e é ressarcido dela. Isso também é uma indenização. Então essas são as parcelas indenizatórias. Na sequência temos auxílios pecuniários. O servidor ou a sua família podem receber auxílio reclusão, salário família e auxílio transporte. O auxílio reclusão, né, que é aquela situação que o servidor, enquanto está preso, se ele não perdeu o cargo, a sua família pode receber auxílio reclusão. Salário família, que é um valor pago para o servidor que tem independentes, e também pode receber auxílio transporte. Esse sim é para ajudar com as despesas para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O auxílio transporte, que é o chamado vale transporte. Os artigos 56 a 64 foram vetados, então não nos interessam, né? E o auxílio transporte, então, é devido para o servidor nos deslocamentos de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quanto a gratificações, o servidor pode receber essas gratificações aqui mencionadas. A primeira delas é a gratificação por exercício de cargo em comissão ou função de confiança. O servidor que exerce uma função de chefia, direção, assessoramento especial, vai receber um valor por essa função. É isso, esse valor não se incorpora ao vencimento, o servidor só vai receber a mais esse valor enquanto estiver na função de chefia. Gratificação natalina é o famoso 13º. Então, assim como todos os trabalhadores, os servidores de Palmas também recebem 13 remunerações por ano. Uma por mês e mais uma que é o 13º, a gratificação natalina. E aí é o seguinte, no teu primeiro ano no município, se tu não entrar no mês de janeiro, se tu entrar durante o ano, no final do teu primeiro ano, tu vai receber o 13º proporcional aos meses que tu trabalhou. E se tu tiver trabalhado, além dos meses, mais de 15 dias, conta como mês integral. Por exemplo,
Meu primeiro ano no município eu trabalhei 7 meses e 16 dias. Eu vou receber 8/12 de 13º proporcional, porque a fração de mais de 15 dias conta como um mês para fins de 13º proporcional. E também quando o servidor deixa o cargo, ele recebe também o 13º proporcional aos meses que trabalhou. Essa gratificação está ali no 13º, não é considerado para calcular nenhuma outra vantagem. Então é apenas uma remuneração a mais que tu recebe por ano, ela não vai repercutir em nenhuma outra parcela que tu tenha a receber. Gratificação de instrutoria é um servidor que exerce função de instrutor, ele dá treinamentos para outros servidores. O servidor que for convocado para essa função vai receber essa gratificação, então, por exercer essa função de instrutor. Tem ainda adicionais, alguns foram vetados, mas ainda temos então o adicional de insalubridade e periculosidade, adicional de hora extra e o noturno. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são pagos para o servidor que trabalha em condições insalubres ou perigosas. E por colocar a sua saúde ou até mesmo a sua vida em risco, ele recebe esses valores, né? Então é isso. Bom, e continua sendo devido o valor desses adicionais de insalubridade e periculosidade, mesmo quando o servidor está licenciado por motivo de saúde ou para cuidar de alguém da família, ou nas licenças gestante, adotante ou paternidade. Também recebe esse valor enquanto está afastado por todos esses motivos aqui listados. Também recebe normalmente e também nas férias. Quando tu sai de férias, tu também recebe esses adicionais. Interessante que tu não pode receber mais de um deles. Mesmo que tu trabalhe numa atividade que seja insalubre e perigosa, não pode receber os dois. Tem que optar, ou recebe insalubridade ou recebe periculosidade. Claro que tu vai escolher aquele que for de maior valor. Então é isso que tem de mais importante sobre esses adicionais de insalubridade e periculosidade. Depois tem o adicional de serviço extraordinário, que é o adicional de hora extra. Quem trabalhar além das horas para as quais já é remunerado, recebe o valor da hora com acréscimo de 50%. Só é permitido hora extra para situações excepcionais e no máximo 2 horas extras por dia. Adicional noturno. É cientificamente comprovado que deixar de descansar no horário noturno e ficar trabalhando causa prejuízos à saúde e envelhecimento precoce, e para compensar isso o servidor recebe então um adicional quando trabalhar entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Nesse caso, recebe um adicional de 25% sobre o valor da hora. Além desse valor a mais que recebe, também tem uma contagem especial do horário. Cada 52 minutos e 30 segundos que tu trabalha neste horário, tu já recebe o valor de 1 hora com um acréscimo de 25%. Então são duas vantagens no adicional noturno, a hora reduzida e o acréscimo de 25%. O adicional de férias é o terço de férias que todo trabalhador tem também. Quando tu sai de férias, tu recebe o valor do mês de trabalho mais um terço, que é um terço de férias. É um adicional para tu utilizar e aproveitar melhor as tuas férias. Por falar em férias, esse é o próximo assunto, né? O próximo assunto são as férias, mas sobre ele a gente vai conversar no próximo vídeo. Até logo!